Estamos começando então, continuando no inverno, e hoje nós vamos falar sobre a parábola do tesouro escondido, da pérola preciosa e da rede. Isso está no capítulo 13 de Mateus, de 44 a 50. São 6 versículos e estão embutidos aqui 3 parábolas. Os irmãos abram, por favor, Mateus 13, versículo 44. Amém? Os irmãos acharam? Mateus 13, 44 diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus, onde haverá pranto e ranger de dentes. Você já viu alguma vez alguém chorar ou ter agonia de ranger os dentes, Lucas? Eu acho que pessoalmente eu não vi. Eu vi uma vez eu vi lá em, sabe aonde? Não. São Lourenço. Eu estava falando para uma menina assim, pequenininha, e ela assim, impressionante a menina recebendo a palavra. E quando eu comecei a falar do inferno, ela ficou de tal maneira impressionada, que ela ficou rangendo os dentes. Eu nunca vi, rapaz. Que o Senhor tenha salvo aquela menina em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria, se eu fosse dar um título para essa conversa nossa rápida, eu diria assim: o grande negócio da sua vida. Lucas, qual foi o grande negócio da sua vida? Foi o Senhor Jesus ter me convertido no dia 8 de março de 2009. 2009. Ontem. Ô Lucas, o que aconteceu na sua vida? O grito do Evangelho rompeu a minha surdez. E eu comecei a ouvir a voz do Senhor. E aí tive o coração transformado. E comecei a ter a vida transformada dia após dia. E tem sido assim até hoje. Como é que pode, você que foi criado num berço evangélico, de pais crentes e tudo mais, por que você não se inflamou desde mais cedo? O que aconteceu, Lucas? O que de fato aconteceu na sua vida? Que dia que foi? 8 de março. 8 de março. O que aconteceu nesse dia, rapaz? Eu estava sentado aí onde o Will está, mais ou menos ali, e existia um pregador aqui, o pastor Edson, que faleceu na sequência. Você falava a respeito do porvir, da certeza da salvação, e de uma forma sobrenatural eu fui convertido naquele momento. O que aconteceu, Lucas? É algo sobrenatural. Não é uma decisão pessoal, assim, quero muito agora. Do mesmo jeito que você não tem como mandar um cachorro sair voando, não tem como você mandar um ímpio se arrepender do que é. Ele precisa ser tocado pela palavra. A centelha da palavra, ela me incomodou a vida inteira. Isso é importante, talvez seja isso um ponto importante. Todas as vezes que eu ouvi o Evangelho desde criança, a palavra diz que eu era incomodado pelo Espírito Santo de Deus. Com você também foi assim. Todas as vezes que você ouviu o Evangelho, a palavra de Deus me garante isso é uma realidade, você foi incomodado com a centelha inicial do Evangelho. É por isso que Hebreus diz que se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Porque na salvação o primeiro passo é de Deus. Ele veio e te incomoda através da pregação do Evangelho. Mas se render a essa verdade é uma atitude sua. Você precisa se render a essa verdade. É por isso que eu disse que o Evangelho me incomodou durante muitos anos, mas teve no dia 8 de março que eu me rendi àquilo que estava
se importando comigo muito antes de eu ter me importado com ele. Eu sempre tive certeza que o evangelho era uma realidade, mas não era a verdade para mim. Então, ó beleza sempre nova, quão tarde eu te conheci. Eu poderia ter me rendido ao Senhor Jesus muito antes e por isso experimentado muito antes o cuidado e a certeza de que Deus não é só o meu Criador, mas é o meu Pai também, o meu Senhor. Amém. Quem faz... Esse foi o bom negócio da sua vida, foi o grande negócio da sua vida. Foi o melhor negócio da minha vida. Agora, quando nós fazemos um grande negócio, nós temos benefícios dele. Qual é o benefício que você teve, Lucas, desse grande negócio que você fez na sua vida? Tomo cuidado para dizer alguma coisa sobre isso, para não soar vender o evangelho para você pelos benefícios. Eu me rendi a Jesus porque não tinha outra forma de se viver a não ser rendido a Jesus. Mas junto com a minha rendição veio a minha filiação. E ser filho, ter sido tornado filho de Deus naquele momento, me trouxe benefícios inegáveis. Primeiro, certeza da minha salvação, ou seja, certeza depois que eu me for desse mundo, eu estarei eternamente com o Senhor. Mas mais do que o céu é a certeza que Ele está comigo agora. A certeza que a minha salvação não depende de mim, ou seja, eu não preciso ter medo de céu e inferno, não preciso ter medo do inferno. Foi uma coisa que me trouxe sossego. Isso é um benefício que veio. O cuidado de Deus, estar experimentando o cuidado de Deus todos os dias, é um benefício que não tem dinheiro nenhum que pague. Eu não fiz isso para receber esses benefícios. Eu fiz isso porque eu vi o valor do mestre que morreu no meu lugar. Junto com o mestre, junto com o tesouro, vieram todos esses benefícios que eu não troco por nada. Quais são os benefícios? Relacionamento com Deus é o maior benefício. Porque se eu tenho um relacionamento com Deus hoje, eu sei que quando eu morrer eu continuo nesse relacionamento. E isso chamamos de céu. Quer dizer, você, mesmo na sua morte, a relação que você tem com Deus, ela não se interrompe. É isso. Ela passa, ela supera o estado, de um estado físico para um estado já invisível. Conversando com minha irmã, pastor, era semana passada, ela disse... Que palavra, olha que palavra. Dá licença, olha, me dá um abraço. Uma irmã, uma senhora já, que veio infelizmente, de um grupo que dá muito pouca ênfase à palavra de Deus. Irmão, você pode não gostar da gente, viu? Você pode não gostar do jeito das músicas que a gente toca, você pode não gostar do jeito que a gente prega, os caras vêm e pregam de 2, não existe isso, né? Por que pregamos de 2? Para que você entenda de forma mais não simples. Só rápido. Prega de 2 porque eu sou muito indisciplinado. Eu começo a pregar, eu vou lá para outro canto, aí se não tiver um arrimo que me puxe, eu vou para outro assunto, deliro em outro assunto. Então, o Lucas é meu arrimo. Isso, você pode não gostar de nada disso, não tem problema, você tem liberdade de não gostar. Mas uma coisa que você não pode negar é que o nosso esforço em pregar a palavra de Deus. Porque, irmãos, a palavra de Deus, o texto, leia o texto, ajudar você a entender o que está escrito no texto, é a única coisa que pode transformar o seu coração e pode te dar certeza de vida eterna depois que você morrer. E você vai morrer. Te contaram isso já? Já? Você vai morrer, isso não tem como fugir. A certeza que nós estaremos com o Senhor só vem através da palavra. Por que eu estou dizendo isso? É uma igreja que tem muito pouco comprometimento com a palavra, ou nenhum, na verdade. E ela caminhou muitos anos lá. E ela está aqui há talvez 6 meses, 1 ano, não sei. E ela falou assim, os últimos dias eu não encontrava, eu não sabia disso, mas os últimos dias, hoje, agora, nesses últimos dias, eu tenho certeza e convicção da minha salvação. Por favor. Por favor. Aí, meu amigo, embarcou. Amém. Está feito o negócio. Isso aí. O negócio da vida. O negócio da vida é o grande negócio. Cada um de nós sempre tem um negócio da vida. Cada um. O negócio da vida é com certeza aquele que me traz grandes resultados. E preste atenção. Por exemplo, quando eles veem toda essa massa humana que está aqui. E preste atenção.
o negócio da vida, ela se origina numa grande necessidade. Se eu não tiver necessidade, eu não busco negócios nenhum. E nós sempre dizemos assim, que quem está confortavelmente instalado, não tem por que mudar. Você acha isso? Não há como mudar. Se está bem para você, presta atenção. Se a vida está bem para você, e se está tudo certo, e você está feliz, e tudo mais, e aí com essa convicção que você falou, dessa bênção que você recebeu, de viver a sua vida em meio a dificuldades e problemas, e depois você ser aspirado ao céu, se está tudo bem para você, se seu lar está bom, se seus filhos dão indicação já de que eles vão ser uma bênção quando crescer, e aí eu digo para você, vai mudar por quê? Não tem por que mudar. Quando deve mudar? Quando tem uma grande dificuldade, uma grande necessidade. Você concorda comigo? Só busca mudança quem está insatisfeito. Não adianta você pregar para alguém que acha que tem tudo. Por essas pessoas, você ore por elas, para que elas percebam que aquilo que ela acha que elas têm, a sua falsa segurança, caia por terra logo, ela possa entender que ela só precisa de Jesus. Para pessoas que disseram assim, eu não preciso de Jesus, enquanto pregava, eu sempre digo, minha oração por você é que você perceba que você precisa de Jesus. Você só não percebeu isso ainda, só não entendeu isso ainda. Negócio da vida é que me traz grandes resultados. Todos eles que vieram aqui, todos vocês que estão aqui, vocês vieram por que hoje aqui na comunidade? Qual o objetivo deles virem aqui? Qual será o objetivo de que você deixou a sua casa e veio aqui? Por quê? O que motivou? O que leva uma pessoa a sair da sua casa e vir aqui para ouvir a palavra, os cânticos e tudo mais? Qual o objetivo que uma pessoa dessa tem? Algumas pessoas vieram porque estão acostumadas a vir. Algumas pessoas vieram porque faz parte da sua cultura religiosa ir numa igreja domingo. Algumas pessoas vieram porque precisam conhecer mais Jesus e estão com o coração sedento. Para essas pessoas, existe um tesouro escondido que está disponível para a gente. É este o problema. Olha só, eu creio que nós viemos aqui porque nós temos um desejo de nós conhecermos mais o Senhor. Não é assim? Nós temos o desejo de ter paz com Deus. Abra, por favor, Jó 22, 21. E esse me parece todo o desejo nosso de estarmos aqui. Desejo nosso, Lucas, de todos nós estarmos aqui, ele se revela em Jó 22, 21, que diz: apega-te a Deus e tem paz com Ele, assim te sobrevirá o bem. Presta atenção. Todos nós que estamos aqui, presta atenção. Quando viemos para ouvir a palavra, quando ouvirmos aqui as coisas que estão acontecendo agora, ela tem um propósito, e isso em todos nós, que é nós nos apegarmos a Deus de uma maneira cada vez mais enraizada, como está lá em Colossenses, e termos paz com Deus. Diga amém. Amém. Lógico que é. Você concorda comigo que você quer ser cada vez mais unido, único, junto com o Senhor? Amém. É isso que você quer? É verdade. Você saiu porque você necessita, é uma grande necessidade que todos nós temos de nós nos apegarmos com Deus e termos paz com Ele. Porque quando eu me apego a Deus e tenho paz com Ele, segundo a palavra de Romanos 8, que diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu preciso ser leve. Eu preciso ser um com o Senhor. E todos nós que aqui estamos, eu tenho que todos nós temos um objetivo principal de nós sermos um com o Senhor, de nos apegarmos com o Senhor e termos paz com Ele. Isso significa que se o seu coração está procurando um tesouro, assim como o nosso, através da pregação da palavra de Deus, nós vamos encontrar um tesouro que não tem preço. Exatamente isso. Então, veja bem, você veio, e o propósito, estamos falando do grande negócio, você veio para fazer um grande negócio. Para fazer um grande negócio, Lucas, eu preciso, em primeiro lugar, eu preciso encontrar, eu preciso buscar aquilo que eu tanto sonho. Por exemplo, você crê que aqui, nesse grupo que está aqui, você crê que pessoas existem pessoas aqui agora que anseiam em fazer esse grande negócio, que de tal modo esse negócio seja de tão significado para ela, que ela se apegue a Deus e tenha paz com Deus. Você crê que isso existe aqui? Eu creio que existem pessoas com coração sedento e vieram aqui para ouvir uma palavra do Senhor e não nossa. Olha, é verdade. Eu creio que aqui entre nós, e mesmo entre até os mais velhos,
Há uma necessidade muito grande de se fazer o grande negócio da sua vida, o negócio que o Lucas expressou aqui e falou aqui. Eu vou à medida de que eu estou buscando e eu encontro aquilo. Agora, preste bem atenção nisso. Não são muitas as propostas que você tem ouvido, e cada uma delas difere umas das outras, e aí não cria certa confusão para aquele que ouve. Eles não entenderam o que eu falei? Existem muitas vozes, você ouve de muitas pessoas, muitas informações, muitas boas informações, mas boas notícias só são de fato boas notícias se forem verdadeiras. Repete isso, Lucas. Nós queremos sempre ouvir boas notícias, amém? Mas boas notícias só são de fato boas notícias se forem verdade. Se eu disser que na saída tem gente doando X-Bacon, é uma ótima notícia, amém? Mas é mentira, não é verdade isso. Então não adianta eu dizer isso e não ser verdade. Muita gente dá muitas notícias o tempo todo. Como é que a gente identifica nessas muitas notícias e muitas vozes a voz verdadeira, a voz de Deus? Esse é o problema. Então veja, imagine que veio aqui uma pessoa que já ouviu várias mensagens, várias propostas, e elas todas parece que até é um leilão, que cada um quer puxar para si a conquista daquela alma. E aí ele ouve. Como é que uma pessoa dessa que veio hoje aqui, ele possa identificar que esta grande proposta é real? Você tem alguma sugestão? Ainda falando das propostas, cada grupo vai fazer a sua oferta. Então venha para a minha igreja que você vai ganhar isso. Venha para a minha religião que você vai conquistar aquilo. Esta igreja ama você. Esta igreja é assim, assim. Como identificar? Não adianta, porque o convite não é nosso. O convite e a mensagem não é nossa. A Bíblia fala que o evangelho é de Deus. Então, como é que você vai saber qual é o caminho a seguir? Não é o que o Lucas ou o Eros ou qualquer pessoa diga. É o que a palavra de Deus diz como sendo a verdade. É essa que você deve se render. E aí a coisa começa um pouco a se complicar, porque todos os outros grupos, eles também falam em cima da palavra. E aí cria certa confusão. De modo que a pessoa que ouve diante de tantas vozes, ele fala assim, caramba, mas e agora? Qual é que está certo? Qual é que é a veraz? Dá confusão. E aí há um meio de você identificar que a palavra pregada, essa palavra, ela é verdadeira. A pessoa que ouve, ela tem muitas dúvidas, ela fala assim, mas como é que eu sei que esta palavra é a verdadeira? Me parece que há duas questões principais. Veja bem, eu disse de uma posição, quando você quer, todos queremos fazer bons negócios. Diga amém? Eu preciso, então, buscar e encontrar este bom negócio. Mas quando eu vou atrás de uma boa proposta, eu ouço muitas vozes. E em ouvindo muitas vozes, eu fico confuso. Eu falo assim, mas quem é que tem o melhor apartamento espiritual para que me venda? E aí cria uma confusão, fica difícil das pessoas entenderem. Então, essencialmente, você precisa ter alguma coisa que sugira, tá certo? Sugira alguma coisa como verdadeiro. Você fala assim, eu não estou embarcando, eu não estou sendo capturado por outros interesses que não seja aquele que Deus tem. Isso é muito grave. Basicamente é o seguinte, presta atenção. Me parece que duas coisas são essenciais. Presta atenção, você que está ouvindo aqui. O Salmo 43, ele diz assim, envia a tua luz e a tua verdade para que me guie, leve-me ao teu santo monte, ao lugar de adoração, ao lugar onde Deus habita, eu diria assim. O que você entendeu desse versículo? E nós, para entendermos a verdade, nós precisamos de duas coisas principais. Quais? Luz e palavra. Luz e palavra. Nós estamos em cima da palavra. Presta atenção, estamos pregando a palavra. Como que uma pessoa recebe o Espírito? Porque o alvo principal é o seguinte, é aquele que não tem o Espírito de Deus, nessa noite receba o Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Esse é o alvo. Então veja bem, como é que eu recebo o Espírito? Como é que uma pessoa recebe o Espírito? A palavra sendo pregada e a luz, o Espírito Santo trazer luz à palavra. Você se lembra quando está esse texto? Você acabou de falar de Salmo. Não, de Salmo, mas um outro que diz assim, a respeito da pessoa receber o Espírito. Presta atenção nisso. Segundo a palavra de Deus, Eduardo, o homem recebe o Espírito de Deus quando da pregação da palavra. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pregando a palavra.
E aí agora, você que está ouvindo aí, o Espírito Santo de Deus pode estar mexendo na engrenagem sua. E aí você ser despertado, e é isso aí a palavra chama, como Salmo 43, a luz necessária para você entender que a palavra que estamos pregando ela é verdadeira. Nossa, expressão, silêncio total. Ou não entenderam ou não são pentecostais, você escolhe. Eles não são pentecostais. Entenderam, então. Entenderam tudo. Para que você creia, não só para a salvação, mas no dia a dia da sua caminhada, você precisa de duas coisas, a palavra e a iluminação do Espírito. A palavra nós estamos pregando, mas é necessário que o Espírito incomode cada um de vocês, cada um de nós. É nesse ponto que eu queria... Isso é sobrenatural. É nesse ponto que eu queria. Veja bem, você que veio aqui, olha, dos seus olhos para dentro, você tem certeza da sua salvação? Não foram todos. Era para responder, eu pensei que fosse retórica a pergunta. É para responder? Não, pode somar. Não, é para eles responderem. Olha, escuta só, nós estamos diante de um grande problema. Nós estamos falando de um grande negócio, esse negócio que você falou foi o negócio da sua vida, e de fato é o negócio da nossa vida individualmente de cada um de nós, mas eu imagino, e eu tenho uma preocupação, eu sou meio incrédulo, eu tenho a impressão que esse grupo que está aqui, há muitas pessoas que têm dúvida da sua salvação, Lucas, eu estou errado? Você está certíssimo. Eu estou errado de dizer assim que no meio que nós estamos, né, nas pessoas que aqui estão, quase 300 pessoas, não dá isso, umas 250 pessoas, eu tenho pensando assim, que nem todos têm certeza da salvação. E se não tem certeza da salvação, nós não podemos ficar animando auditórios e deixando o cara ir para o inferno. Você concorda comigo? Perfeitamente. Pelo amor de Deus. Nós não podemos ficar animados, fazer um culto direitinho, bonitinho, e deixar os caras saírem daqui numa expressão de frescor, de satisfação, mas sem convicção, sem ter o Espírito Santo de Deus. E diz a palavra em Romanos 8, que quem não tem o Espírito Santo não é dele, não é filho. Isso é uma crise que nós estamos vivendo aqui agora, nesse momento, agora. Está dizendo agora. Agora, nesse momento, agora. Eu fico imaginando assim, que nessa população que está aqui, há um grupo de pessoas, eu não sei se grande ou pequeno, mas eu creio que existe, que não tem convicção da salvação. Que estão preocupados. Porque está vendo, há uma grande necessidade que ela tem, uma dificuldade que ela tem, que ela não está sabendo se transitar no meio dos problemas e das dificuldades, e que ela não tem convicção da salvação, Lucas. Salvação, quando eu digo, morreu, está para sempre com o Senhor. Nesse sentido, então, presta atenção. A palavra está sendo pregada. Agora, tem uma parte que nós não podemos fazer, e essa parte só Deus está fazendo. A glória e a honra de pregarmos a palavra é nossa. Mas existe um fator essencial de que é o Espírito de Deus mexendo com você aí no seu cantinho, cara. Isso não tem nada que a gente possa fazer. A gente só prega a palavra. Como é que você entende que isso pode... Por que dá certo para um e não dá certo para outro? Eu acho que é uma questão de interesse. Hoje cedo o André deu o testemunho dele do momento que todos nós estamos vivendo com relação a Elisa, sua filha. De como Deus tem carregado ele e todos nós no colo nesse momento de grande aflição e de grande dificuldade. Momentos difíceis, mas que Deus nos socorre em tempos oportunos. Esta é a vida, esse é o negócio da nossa vida. Nós precisamos ter sempre essa sabedoria para nós transitarmos em meio a problemas, em meio às dificuldades. E ainda que a dor seja muito forte, muito grande, eu posso transitar agradavelmente, confortavelmente naquela dificuldade, naquele problema. E esse é o propósito da vida aqui nesse mundo. Os problemas, eles não vão se acabar. Os problemas que você tem vão ser substituídos por outros. Você vai vencer um e logo em seguida o outro vai tomar o lugar dele. Não vai acabar. Uma palavra talvez seja de desânimo isso. Olha só, eu estou dizendo que os problemas, eles se sucedem. Você tem um problema, você no Senhor supera e tem uma grande vitória. Só que não estanca, não acaba aí, e aí vem adiante e vem um outro problema. Vida com Deus não é ausência de problemas, mas é vitória nos problemas. Diga amém. Essa é a história. Então, veja bem, nós estamos aqui. As pessoas, alguns ou vários, estão não sabendo transitar em meio às dificuldades. No Senhor, Ele vindo viver a sua vida em mim, eu consigo ser destro, eu consigo ser hábil no sentido de condução de vida. Eu não vou explodir
o carro que eu estou andando, num poste que seja, eu não vou me matar no trânsito desse mundo. Eu vou conseguir me conduzir por ele entre os problemas e as dificuldades, vou passar por meio deles. E no final das contas, quando terminar o meu ministério, quando terminar a minha vida aqui, eu vou ser recebido na glória. Eu tenho para mim que há pessoas aqui que não têm essa certeza. E você corrobora comigo nisso. Sem dúvida. E eu digo para você, você não pode. Se você está em busca de uma solução, eu digo para você o seguinte, que nós temos a solução, que é a palavra de Deus, e agora orando para que o Espírito de Deus mexa no seu coração. E ele mostre no seu coração a verdade. Ouça isso, com o propósito único de você fazer o grande negócio da sua vida. Encontrar o grande negócio da sua vida, diga amém. Eu gostaria muito que quando você fosse embora hoje, você fosse na expectativa de fazer uma grande transação. Amém. Isso é possível, Lucas? É possível Você fazer aqui, não precisa ir na hora de ir embora, não. Pode ser agora. Você crê nisso, Lucas? Tenho certeza disso. Primeiro você está buscando, você encontrou. E aí, o momento de que você sucede ao encontro é você ver se aquele produto que tanto você quis, se aquilo condiz com a sua necessidade. A base da palavra de Deus, preste atenção. Eu nas noites da minha vida, segura aqui. Nas noites da minha vida, eu vou lá de madrugada, tá? Velho acorda com galinha, né? Acorda com ave. E eu pego e eu escrevo algumas coisinhas assim, e umas coisinhas legais. Num desses dias, talvez no século passado, não é mentira, não é verdade. Ele diz assim, presta atenção. Quando nós falamos a palavra de Deus, você tem que, pelo menos, minimamente, ser inteligente para entender que isso é uma loucura. A palavra de Deus é a verdade. E você achar que não é verdade, é simplesmente uma ação, seria do diabo? De embotar as pessoas? Fácil de entender, uma coisa fácil de você entender, que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu escrevi assim, o milagre, que é a obra de Deus. Como você vai imaginar, explicar para alguém que um camponês, lá para trás, quando ainda não havia internet ou nenhum sistema de comunicação, presta atenção, isso é minimamente inteligente. Como é que se explica isso? Sem nenhum sistema de comunicação, mas somente pena e pergaminho, produzir uma obra que perdurasse por séculos e que hoje, foi e sempre será a mensagem mais lida no mundo. Explique. Ele está dizendo sobre a palavra de Deus, essa gordinha que você tem nas mãos aí, a Bíblia. Como é que você explica por pessoas simples, por exemplo, camponeses, pescadores, também reis e tudo isso, como é que você explica, no momento, foram escritas quando nem existia internet ou mesmo correio, nada disso, e é uma palavra hoje mais lida no mundo inteiro. Como é que você explica isso se não for de forma sobrenatural? Você acha que isso aconteceria? Se por acaso aconteceria isso? Eu acho que minimamente, se você pensar assim, isso é um milagre. Isso é a obra de Deus. Isso é um milagre. É aquilo que Deus faz na nossa vida. Está tão legal aqui. Eu gostei de ter o microfone sem seguro, porque me dá uma impressão de importância. A mensagem mais lida no mundo. Há de se considerar que o mundo inteiro, isto é uma verdade, Ana, isto é uma verdade. O mundo inteiro quis silenciar a sua voz, mas o Senhor não permitiu. Ter a Bíblia hoje na nossa mão, presta atenção. Presta atenção, nós temos a Bíblia e temos todo o acesso que temos. A Bíblia estar na nossa mão, Cristiano, é um milagre. E preste atenção, uma palavra dita lá para trás, tentada destruir de todas as formas, ela chega hoje, nesse dia, nesse ano de 2017, ela chega como o livro mais publicado no mundo e o livro mais lido do mundo. E você pode acrescentar assim, Lucas, e o livro que transforma a vida. Então vá, presta atenção. E chegamos hoje no livro mais lido do mundo. E o livro que transforma a vida. Hã? O livro que transforma. O livro que é o único livro que transforma a vida de verdade. É verdade, é verdade. Eu dizia hoje cedo aqui para os irmãos aqui, semana passada o Lucas falou qualquer coisa com relação a nos acusar. Nossa, está em cima da hora. Meu Deus, não vai dar nem falar para isso. Voltando aqui, eu vou abreviar isso, senão não termina mesmo. Então veja bem, estamos diante da palavra de Deus. É ela preciosa, presente, oportuna e hoje. E pela revelação do Espírito no seu coração, funcionando na engrenagem do seu coração,
as coisas podem acontecer e você vira a fazer um negócio celestial, o melhor negócio da sua vida. Diga amém, rapaziada. Muito bem. Agora, o que acontece no texto que nós lemos hoje? Repita o versículo 49 e 50. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus, presta atenção. Vocês não ouviram o que o Lucas falou, ouviram? Olha só, consumação dos séculos, preste atenção. O que vai acontecer na consumação dos séculos? Lê, Lucas. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Os justos, essa rede que veio, ela trouxe peixes bons e peixes que não prestam para nada. Os bons vão para o cesto. O cesto aí tipificando o reino de Deus. E os maus vão ser descartados. E vão para onde? Fornalha. Fornalha, onde há? Fogo, pranto e ranger de dentes. Ranger de dentes. Então presta atenção. Nessa situação, o negócio da sua vida, ela visa a mudar o destino e aonde você vai estar. Ou no cesto, que é o reino de Deus, estar com ele para sempre, ou então, Lucas, na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Será que eles creem isso? O pastor Eros está dizendo que a partir da pregação da palavra, se ainda não houve a iluminação no seu coração, esse é o assunto mais sério da sua vida e você está negligenciando isso. É necessário nós, como igreja, clamarmos para que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu coração a partir da pregação do Evangelho e você possa no futuro estar separadinho, guardadinho no cesto e não na fornalha, onde existirá fogo e ranger de dentes. É algo sobrenatural que virá sobre você e transformará seu coração se isso ainda não aconteceu. E só vai acontecer de forma sobrenatural. Se existe um interesse no seu coração para que isso aconteça, a sua missão, a sua função agora é clamar ao Senhor para que talvez Ele se compadeça de você e transforme o seu coração. Eu tenho um irmão, o Bruno, que ele diz que se você não tem certeza da salvação ainda, ore e clame todos os dias para ter certeza, para ter o coração transformado. E ele diz, eu concordo com ele, que você não vai morrer antes de ter essa certeza se fizer essa oração todos os dias. Presta atenção, o negócio da sua vida é você se tornar de um peixe que não presta para nada, se tornar num peixe grande, um bom peixe que seja colocado no cesto, que significa o reino de Deus. Amém, rapaziada? Presta atenção, nós estamos hoje aqui. Pela seriedade do caso, você não pode ir embora negligenciando isso tudo e largando para lá. Aquele que agora esteja mexido pelo Espírito de Deus aí, eu não sei quem, pregamos a palavra, pregamos o resultado da palavra. Se houver hoje aqui na comunidade, aqui nesta sala, se houver alguém que queira fazer um negócio da sua vida, eu acho que é uma grande oportunidade nós tentarmos, como corretores celestiais, ver se nós vendemos a pérola preciosa para você. Sabe o que é interessante? É que nesse negócio, entre aspas, você não tem nada para oferecer para Deus que interesse para Deus. Deus, de forma amorosa, aceita a sua vida toda em troca do relacionamento com Ele. A partir do momento que você faz esse negócio, a sua vida é dele. Mas Ele continua sendo Deus se você não se render a Ele. Ele continua sendo bom, inclusive, se você não se render a Ele. Ele continua sendo Deus e bom sempre em condenar aqueles que não crerem depois disso. Olha só, presta atenção. Chegou a hora da aquisição do negócio da sua vida. O negócio da sua vida, diz a palavra, é vender tudo que tem em troca do benefício da pérola preciosa. Tudo. Presta atenção. Se por um aspecto a palavra, a relação com Deus, ela é de graça, por outro lado, Lucas, ela não é de graça. Há um erro na igreja, quando as pessoas falam assim, aceita, como é que é o negócio lá que o Paulo, como é que é o nome? Aquele Paul Walsh, esse cara é famoso, né? Ele é famoso.
As pessoas chegam diante de uma situação, elas ficam assim como que fazendo um favor a Deus. E aí você fala depois desse negócio que nós estamos propondo aqui, aí a pessoa chega e faz charminho, fala, o que você me dá para que eu faça o negócio da sua vida? O que o Paulo Walsh falou? Não, as pessoas vão barateando o evangelho. A ponto de alguns pregadores, eles dizem assim, vamos orar aqui, me dá a sua mão. E se você quiser receber a Jesus, você faz uma forcinha a mais aqui. Para ninguém ver. Eu dou um toque aqui de maçom. Maçom dá toquinho de mão, sim, dá um toquinho. Tem maçom aí? Tá louco. Não, se tem, não precisa se manifestar. O que eu estou dizendo é que o evangelho não é isso. O evangelho é confronto, o evangelho é tomada de posição, o evangelho é depois que você entende o tesouro, você vai e vende tudo que tem para ter aquele tesouro. E isso é uma exigência de Deus. Se você quer ter Deus, você necessariamente tem que abrir mão da sua vida. Olha, isso, dá licença, Lucas, isso é muito louco, caramba. Isso pode ser um pouco subjetivo para você. O que eu estou dizendo é que nada mais na sua vida vai ter tanto valor quanto o seu relacionamento com Deus. E você vai deixar aos pés da cruz a sua vida, a sua saúde, o seu dinheiro, todas essas coisas. É isso daí. Olha, o negócio da sua vida, a pérola preciosa, ela, ainda que não custe nada aos olhos, assim como uma obrigação financeira, eu digo para você que ela custa a sua vida. Lucas, esse não foi os apelos que se faz costumeiramente aí, cara. As igrejas fazem, por favor, dê uma chancinha para Jesus. Dê uma chance para o Senhor. Olha como ele está tristinho, vem aqui. Venha. E não é? Não tem nada a ver. Olha, você entra com a sua vida. Caramba, e aí é caro. E aí, meu camarada, é caro. Então eu fico pensando assim, com relação a quem não fez ainda. Olha só, está mexendo. Eu sei que está mexendo com alguém aí. Para você que ainda não fez o negócio da sua vida e quer fazer hoje as coisas, talvez seja um dia muito grave para você e muito sério. Aí você vai falar assim, mas vai mudar a minha vida. Quando ele pensa assim, vai mudar a minha vida, o que você diz para ele, Lucas? E eu vou pegar mais um artigo meu da madrugada aqui para você. Quando ele diz que vai mudar a sua vida, o que ele está querendo dizer é que vai mudar a sua vida. Totalmente. Totalmente. É outra vida. Poxa, olha, você foi genial. Foi isso. É só para dizer o seguinte, que a vida que você tem hoje, você quer fazer o negócio da sua vida, a vida que você tem hoje, essa vida que você tem hoje, ela vai dar lugar a uma outra vida. Aí é diferente. Aí é diferente. Não é mais, como eu disse hoje de manhã, não é mais você imaginar o seguinte, isso também é um erro da igreja evangélica. Ela colocou no mesmo roda, ela fez assim, Jorginho Saad, ela disse assim, olha, venha para Jesus e está tudo certo. Ele não explicou o fato real. Eu não posso ter Jesus como mais uma atividade da minha vida. Eu tenho todas as atividades e eu, quando venho para a igreja evangélica, eu acrescento mais uma atividade no rol de atividades que tenho, que é Jesus. Não é isso. A vida com Deus a vida dele na minha vida, ele ocupa a posição central. E todas as demais coisas, elas vão acontecendo em função do personagem principal que está sentado, então, no trono da minha vida. Talvez seja o dia hoje que você vai fazer o grande negócio da sua vida. O grande negócio da sua vida vai mudar a sua vida. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Muitas vezes você vai ser ridicularizado. Mas lembre-se, esse é o custo. Muitas vezes as pessoas não vão gostar de você, mas isso é o custo. Muitas vezes você vai ser incompreendido, mas isso é o custo. É o custo vender tudo para ter a pérola preciosa que é Jesus. Presta atenção. Talvez Deus esteja, o Espírito de Deus esteja falando com você. Numa das madrugadas da vida, eu escrevi uma coisa, que essa é a história minha. Eu acho que eles vão precisar de uma interpretação. Ajude aí. Eu só repito o que você fala. Tá. A vida que... Eu estou falando da minha vida. A vida que... Mas tá muito bem escrito, viu? Eu vou fazer uma música com essa. Você vai fazer uma música? Eu acho que é mesmo, cara. Eu deixo assim... Você fala que você que fez, tá bom? Não precisa. Diz assim, a vida que eu buscava, lá para trás. Depois de muitas dores... Rapaz, quando eu cheguei no reino de Deus, que louco.
tanta luta, tanta dificuldade. A vida que eu buscava, depois de muitas dores, percebi que não era a vida que Deus me oferecia. Eles ouviram isso? O que sonhei, eu sonhava, eu tinha um sonho de ser rico, eu tinha um sonho de um monte de outras coisas, mas aqui, o que sonhei, não consegui. Mas, por outro lado, eu ganhei a satisfação que jamais imaginei. Olhando hoje ao redor, olha, isso é uma verdade. Olhando ao redor, percebo que se tivesse achado a vida que então buscava, seria frustrado de como hoje estão os que então eram tão invejados. Caramba! Eles não prestaram atenção, eles não falam nem amém. Cara, olha que requinte, olha que beleza de traçado. Olhando hoje, eu estou repetindo, ao redor, percebo que se tivesse achado a vida que então buscava, seria frustrado como hoje estão. Verdade. Eu olhava para tantas pessoas ricas, tantas pessoas nobres, e eu numa dificuldade sepulcral. Olhando hoje, então, os que então eram tão invejados, se tivesse achado a vida que então buscava, seria frustrado como hoje estão os que então eram tão invejados. Enfim, a maravilha é que Deus não me deu a vida que eu buscava, mas sim a que eu não conhecia, mas que carecia. Meu Deus do céu. Isso está em 3 de Elos 12, 25. Eu vou dizer para você, a vida que eu sonhei, eu não tive. Eu sonhava tanto diferente. Os meus sonhos de antes de comprar, de fazer um negócio na minha vida, meu sonho era todo diferente, Lucas. E houve um dia que eu comprei e eu fiz um negócio na minha vida. Esse negócio da minha vida me fez de ser naquela rede, a pérola preciosa me fez ser um peixe mau e um peixe bom, colocado no cesto de Deus, que é o reino de Deus. E as pessoas que eu via antes, e até invejava, Lucas, vocês tudo pequenininho, vivendo uma vida de dificuldade, e eu olhava para pessoas que, como está escrito lá no Salmo 37, você, puxa vida, quanto mais eu quero me moldar ao Senhor e fazer a sua vontade, parece que mais são as provas, viu, André? Quanto mais eu quero, mais são as provas. Mas aquele dia, 26 de agosto, eu comprei a grande pérola. Eu não tive a vida que eu sonhei, e aqueles que eu invejava, eu vejo que hoje é a vida que eu não quero ter. Talvez hoje, preste atenção você. Cantar uma música? Cante uma música. Minha? Uma das suas composições. Existe um caminho na vida, uma estrada perdida sem nada a levar. Ilusões que nos cercam e mostram um tempo de vida para se aproveitar. Entre tudo que tive e sempre busquei, em nada pude me encontrar. Tantos planos perdidos no tempo, há sempre um momento de parar e pensar. Pa 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 parará, pa pa parará, parará. E andando no tempo e na vida sem paz, procurando algo pra preencher, e lutando com tudo sem nada encontrar, onde forças pra continuar. Até que um dia encontrei uma vida melhor, algo novo que me aconteceu, e não troco por nada no mundo, não. Hoje eu quero é viver para Deus. Com Jesus eu posso sim ter uma vida real. Ele veio na hora certa, me fez novo afinal. Com Jesus eu canto sim, tenho uma vida real.